Vamos começar hoje já com uma notícia quentíssima. O Felipe Monteiro está preparando já os argumentos da defesa. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, encaminhou o pedido de cassação do mandato do deputado Glauber Braga, do PSOL, ao Conselho de Ética. O pedido foi protocolado pelo Partido Novo depois que o parlamentar e um integrante do MBL se envolverem em uma briga nos corredores da Câmara. Glauber chegou a expulsar Gabriel Costenaro do local, com chutes e pontapés. E o Arthur Lira não deixou para lá, encaminhou para o Conselho de Ética. Em resposta, o deputado Glauber Braga disse em vídeo postado nas redes sociais que não será intimidado, tá peitando, hein, pelo pedido de cassação do seu mandato. Vamos ouvir e roda sonora. O Partido Novo entrou com a representação pedindo a cassação do nosso mandato. Não vão nos intimidar. No parágrafo 5º dos fatos, abre aspas, eles dizem: o senhor Gabriel dialogou pacificamente com o parlamentar. Mentira, mentirosos. Se mentir da perda de mandato, quem tinha que perder o mandato, então, era quem redigiu essa representação por parte do Novo. Depois, em outro trecho, eles dizem: consubstanciando uma conduta absolutamente antidemocrática. Ah, sou eu que sou antidemocrático. Essas milícias fascistas ficam perseguindo as pessoas, tentando meter medo nas pessoas, fazendo com que as pessoas recuem a partir das suas ações absolutamente antidemocráticas, e o antidemocrático sou eu. Parece que o deputado quer se defender atacando, e essa é uma péssima estratégia. Na verdade, o que está se discutindo não é ligação de ninguém com milícia. O que está se discutindo são as imagens aí veiculadas e flagradas pelas câmeras. Então, eu queria começar ouvindo o nosso inflexível Diego Tavares. Pois é, professor Capês, muito boa tarde aos meus colegas debatedores e à nossa audiência aqui do Linha de Frente. É curioso, no mínimo curioso, o discurso do deputado Glauber falando tanto em antidemocrático, em fascista, quando as imagens deixam bem claro que foi ele que não conseguiu confrontar um adversário no campo das ideias e o expulsou de dentro da Câmara dos Deputados a chutes. Ora, deputado Glauber, não tem ninguém tentando te calar, muito pelo contrário. O senhor é que tentou calar um cidadão que estava ali protestando, salvo engano, contra o PL dos aplicativos e, diante da sua ineficiência em dialogar com o garoto, teve que expulsá-lo, empurrá-lo, agredi-lo. Enfim, certamente faz muito bem o deputado Arthur Lira em não deixar esse assunto esfriar e encaminhar o pedido de cassação do Partido Novo. Só é bom lembrar também que existem outros pedidos de cassação contra o Glauber Braga já protocolados. O PL protocolou um pedido de cassação. O próprio deputado Kim Kataguiri, acho que no mesmo dia, também foi agredido pelo Glauber Braga, foi chamado de defensor do nazismo pelo deputado, também protocolou um pedido de cassação. E a Câmara faz muito bem em levar isso a sério e, se de fato o Conselho de Ética entender, caçar o mandato do deputado. Porque isso é inadmissível. É inadmissível que um parlamentar que é bancado com dinheiro público, com dinheiro do pagador de impostos, sinta-se à vontade de expulsar um popular de dentro da casa do povo. Isso enfim, isso não é coisa de uma democracia, isso não pode ser admitido. Pontapé. A pontapé, exatamente. Isso não pode ser admitido numa democracia. Então, rendo aqui as minhas homenagens à conduta do deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e espero que ao final desse processo, de fato, o deputado Glauber Braga seja cassado, porque ele é indigno de titularizar um mandato outorgado pelo povo. Meu querido Wilson Pedroso, as imagens são claras, né? É isso uma demonstração de imaturidade também, imaturidade política. Olha aqui, isso que baixo nível. Olha, vamos acompanhar um pouco essas imagens. E o Arthur Lira, o presidente da Câmara, tem sido muito austero com relação à preservação da imagem. Imagine um desembargador expulsando do Tribunal de Justiça a pontapés um jurisdicionado que fosse conversar com ele, ainda que para criticá-lo. Eu imagino o ministro do STF de toga chutando Evidentemente, isso é muito ruim, muito feio. Eu queria ouvir a sua opinião. Bom, Capês, o Yuri Alberto do meu Corinthians não consegue dar um chute desse como o deputado fez nesse personagem desse rapaz do MBL. Lá,
Por mais Será que não, hein? Não, de nada. Não consegue, Capês. Tamo mal, hein? Não tá conseguindo nem cabecear. Cabeceia pra baixo em vez de cabecear pro gol. O Glauber acertou o alvo, pelo menos. Deu o menino pra fora, que acho que é o que ele queria. Não, mas brincadeiras à parte, é lamentável essa cena. A postura do deputado do PSOL é lamentável. Mesmo que ele ache que tenha sido provocado ou que o menino, por alguma razão, ficou parado do lado dele e ele já tenha questões pessoais de rivalidade política no Rio de Janeiro, porque os dois são do Rio de Janeiro, mas nada se justifica tirar ninguém do Congresso Nacional a pontapés. Se ele estava sendo incomodado ou se ele estava incomodado com a presença do rapaz do MBL, ele deveria ter chamado a Polícia Legislativa, que inclusive estava próximo dos dois. Falava assim, olha, estou sendo importunado, ele falou da minha mãe, e pede para a Polícia Legislativa tomar uma atitude, não ele tirar uma pessoa a pontapés do Congresso Nacional. Isso é inadmissível. Felipe Monteiro, com a palavra defesa. Agora eu sou partidário, eu tenho um lado, né, como se eu tivesse obrigação de defender o deputado Glauber Rocha. Né? Braga. Confundi com o cineasta. Né? Glauber Braga. Isso, né? Já morreu. Vamos lá. Capês, eu não vou fazer esse tipo de defesa, não. Né? Eu queria colocar somente outro ângulo nessa discussão importante. Primeira premissa que eu parto, né? Qualquer tipo de agressão física tem que ser rechaçada e nós temos que nos colocar contra qualquer tipo de agressão física. Ainda mais numa democracia, né? Ainda mais na Casa do Povo, né? Ainda mais no parlamento, onde é um ambiente fundamental para discussão de ideias, um ambiente fundamental para o embate de ideias, embate de posicionamentos políticos diferentes. Então, a partir do momento que um deputado ele deixa de debater e parte para agressão, no meu modo de ver, a democracia fica abalada, né? Agora, eu queria colocar um outro ângulo, como eu havia falado aqui no começo, né, que eu acho importante, não é? Claro que em relação ao processo em si, eu não vejo nada absurdo, nada diferente, né? Tem um pedido de cassação, o Arthur Lira mandou para a comissão competente analisar e julgar o processo. Vamos ver qual que é o fim que está nesse processo. Agora, a democracia também ela é atingida quando a gente reforça essa cultura nossa da lacração. Quando a gente também não ouve o outro, não por meio de agressão, não ouve o outro porque a gente quer fazer corte nas nossas redes sociais para compartilhar para os nossos amigos, para ganhar likes, ganhar compartilhamento de uma forma jocosa e de uma forma sem nenhum tipo de buscar a construção, não é? A democracia também é atingida quando você xinga o outro, também é atingida quando você não dá voz ao outro, é atingida também quando você não tolera quem pensa diferente de você. E isso não significa absolutamente nada com somente a agressão física. Então, essa comissão, esse Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, espero que ao analisar esse processo de cassação do Glauber Braga, também dê os limites necessários para quando uma ofensa pode ser de fato tolerada ou não tolerada. Quando começou essa agressão aqui, eu estava na mesa com o Diego, com o Capês, né? E uma das coisas que eu falei que não dava para comentar as imagens, né? Sem o som. Isso, no modo de ver, é responsabilidade jornalística, né? Eu não vou poder analisar qual foi o tipo de xingamento, qual foi o tipo, se houve proporcionalidade na agressão do Glauber Braga para com o cidadão ou não, né? Nós temos que analisar também a questão de proporcionalidade. Não dá para analisar, as imagens por si só, né? E tentar criar algum tipo de conclusão das imagens puras. É bom lembrar, por exemplo, que um dos crimes mais rechaçado e mais intolerado pelo nosso ordenamento jurídico é um crime de agressão verbal, é o crime de racismo, por exemplo. É crime que é inafiançável, por exemplo. Né? Então, existem várias possibilidades de medidas que a agressão verbal é pior do que a agressão física. E no caso do Glauber Braga, concluindo, meu modo de ver, a conduta dele está muito mais ligada com uma agressão quase verbal, que eu chamo de injúria real, né? Parecida com a resposta que o outro falou para ele, injúria real e injúria. O que é pior? Né?
Tá aí. Bom, produção, poderíamos colocar a imagem novamente, porque o Felipe Monteiro, respeitamos a opinião, disse que pelas imagens não dá para saber se houve quebra do decoro parlamentar ou não. Independentemente do áudio, eu queria acompanhar aqui, o Diego Tavares pediu a palavra, vamos vendo a evolução das imagens, agora parece que já é o final, mas deixa a sequência. Vamos agora, a gente não sabe o que eles estão falando. Aqui ele está empurrando, eu queria aquela parte que ele estão segurando ele, aí ele, olha lá, vamos ver. Nesse momento, o que ele está falando, vamos ver, o menino não está falando nada, está sendo empurrado, e ele está falando, o menino está quieto. Está falando também. Muito bem, aí, vamos ver, o PP acha que dependendo... Mas o áudio já foi falado. Dependendo do que o moço falou, justificaria. Olha lá, agora é o seguinte, ele está de costas, ele está seguro, ele não está falando nada agora. Já acalmou, já acabou a situação. Dá licença. Está atrasado, Você falou, agora eu vou falar. Isso está atrasado. Você falou. O áudio já foi divulgado. Lá, e agora ele sai, vai para cima e começa a empurrar. Querido Diego Tavares, essa dificuldade que o PP está tendo, você tem também? Não, para mim é muito claro que, enfim, é uma situação... Eu concordo justamente com a primeira frase que o PP disse no comentário dele. Qualquer agressão física é intolerável. Não é justificável uma agressão física sob qualquer tipo de argumento. Mas o PP seguiu contradizendo ao que ele disse no início, porque ele disse que espera que no processo o Conselho de Ética da Câmara fixe o que pode ser tolerado, o que não pode ser tolerado. Eu queria saber do PP se ele entende... Presta atenção, o menino está se evadindo já, ó. Está se evadindo e ele vai atrás. Ele vai existe, PP, algum tipo de ofensa verbal ele está fugindo, ó. Uma agressão física? Ele volta. Oi? Ele volta. Vamos ouvir o Ronaldo Cury para não ficar... Existe alguma espécie de agressão verbal que justifique uma agressão física? Pergunta para o judeu se algum nazista chega para ele e fala assim, Heil Hitler para ele. Pelo amor de Deus. Essa ofensa verbal é pior ou não é pior do que tapinha na cara? Tá pesado. Muito pior. Muito pior. Um exemplo. Então existe... Não, eu estou dando um exemplo. Você fez a pergunta e tem a resposta. Pergunta para um negro, por exemplo, que sofre crime de racista todo dia. Eu acho que o Glauber Braga não é negro, não é homossexual. A pergunta tua foi outra. A pergunta tua foi outra. Aqui não tem nefelibatas, não tem a cabeça nas nuvens. Você disse que já tem o som. O que ele falou então? Você falou que já tem o som que eu tô... Você disse que já tem o som e que eu tô atrasado. O que foi falado então? Não, o som já foi divulgado. Onde é que tá ele falando Heil Hitler ofendendo? Não, você... Não, eu queria ver. Você falou que tem o som. Capês, seja responsável juridicamente. Você disse que tinha o som. Eu respondi a pergunta do Diego, que perguntou para mim, me fala uma agressão verbal que é pior do que uma agressão física. Nós não estamos falando de uma agressão verbal. Você não viu o que o Diego falou? O Diego perguntou exatamente isso para mim. O Diego falou isso. E eu respondi. Existem vários tipos de agressão verbal pior do que agressão física. Mas não é a pergunta do Diego. Agora, a pergunta... O que o rapaz que foi expulso a pontapés falou? Eu queria saber. Eu não decorei o que ele falou. Não, mas eu vi inúmeras vezes que ele falou. Realmente, se for pegar somente o vídeo, isso que é importante, gente. Aí coloco para vocês, colocar só o vídeo do começo da confusão na Câmara dos Deputados, realmente você vai ver que o Glauber realmente exagerou e partiu para agressão. Não dá para equiparar o que o seguidor, o membro do MBL fez, né, para gerar a agressão do Glauber Braga. Isso concordo com vocês. Mas quando você pega o histórico todo da confusão entre os dois, né, aí você consegue identificar que há a possibilidade do Glauber Braga ter exercido a proporcionalidade na atuação dele, na conduta dele. Eu conheço qualquer histórico. Dá para você ver vários vídeos. Eu perguntei... Muito bem, eu quero ouvir o Ronaldo Cury agora. Eu perguntei para o PP, que teria ouvido o áudio, se foi falado Heil Hitler, se foi falado algum tipo de ofensa racial, se foi ofendida a honra do deputado. O que foi falado? Ele disse que não sabe. Agora, pelas imagens, eu queria que o Ronaldo Cury comentasse à luz das imagens. Sempre a realidade. A gente não pode sair da realidade, fazer uma cortina de fumaça. A realidade. Eu quero a cena que ele está seguro, se desvencilha e o rapaz já tinha sido... Se isso é uma conduta de um parlamentar, se isso implica ou não em quebra do decoro parlamentar. Antes disso, Ronaldo Cury, a gente sempre procura colocar para o nosso espectador, ele quer sempre posições fundamentadas. Por isso que o Linha de Frente é um sucesso. Felipe Monteiro fundamenta as suas posições, sempre é muito inteligente, preparado e formado em Harvard. Aqui todos nós temos nossa experiência. Coloca, por favor, produção, a Constituição Federal, artigo 55, inciso 2º. É esse o fundamento. Perderá o mandato o deputado ou o senador, inciso 2, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Aí tem o regimento interno da Câmara, que estabelece algumas hipóteses. Uma dessas hipóteses é entrar em vias de fato,
com outro parlamentar ou com alguma pessoa jurisdicionada, algum legislado. Eu queria ouvir a opinião do nosso Ronaldo Cury, professor, historiador e cientista político, que está aqui hoje para trazer sua experiência também nesse debate. Seja bem-vindo, Ronaldo Cury. Muito obrigado, boa tarde, colegas. O parlamento, como o nome diz, é para parlar. Não é para dar chute. Infelizmente, o Glauber Braga, que é um deputado ideológico, ele tem posições ideológicas firmadas. Ele perde a razão quando ele parte para o chute. Perde a razão ainda quando ele ofende e chama de fascista e nazista. Qualquer coisa agora. No governo passado, todo mundo era comunista. Agora, todo mundo é fascista. Ronaldo, olhe para aquela câmera número 4 lá, que o pessoal vai ver você de frente. Olha para ela, que eles estão olhando para você. 4, perfeito. Então, tem Ele é um deputado ideológico, você falou, e o parlamento é para falar, não é para brigar. Não é para dar chute. E agora está na moda do pessoal xingar todo mundo de fascista, nazista. Eu queria lembrar que está no Brasil, atualmente, o Pepe Escobar, que é um brilhante analista político, e numa das palestras, na primeira palestra dele, ele foi perguntado sobre esse pessoal de extrema-direita que é adjetivado como fascista e tal. E citaram o Viktor Orbán. Ele contestou violentamente, dizendo que o Viktor Orbán é um nacionalista, ele não é fascista. Eu queria trazer aqui também o Luiz Fernando Pericaz, que é um marxista famoso, que na revista Margem Esquerda, número 37, ele falou para a gente parar de chamar todo mundo de fascista, referindo-se ao governo Bolsonaro. Eu queria lembrar também que outro trotskista, o Ernest Mandel, também, ele no livro dele sobre o fascismo, o que é fascismo. Então, precisamos parar com essa coisa de falar que todo mundo é fascista, nazista, essa coisa toda. E o parlamento é lugar para falar. A hora que o Glauber Braga partiu para o chute, ele perdeu toda a razão. Infelizmente, eu votei por um deputado que não foi eleito para a Câmara Federal. Senão, eu mandaria um e-mail para ele, para que quando chegasse no plenário, ele votasse pela cassação. Aliás, já tem mais 4 pedidos de cassação do Glauber Braga, que infelizmente ele não tem condições de estar no Congresso, apesar de representar uma posição ideológica firme. Muito bem. Aliás, o professor Ronaldo Cury trouxe aqui, é muito bom, o Pepe Escobar é um excelente analista de geopolítica. Tem falado coisas muito interessantes, com profundidade. E aqui a gente procura também, quando entra o tema da guerra, trazer informações que não estão aí na grande mídia, para que você saiba a verdade daquilo que está ocorrendo. A gente aqui não torce para ninguém, torce pela paz. Mas avisávamos que a Ucrânia seria destruída completamente. Já falamos isso em 2022. Infelizmente está acontecendo agora. E a grande mídia que mentiu para você o tempo todo, hoje já está começando a admitir esta realidade.